começou em 2014, lá em Salvador. Começou de uma forma muito despretensiosa, era só uma festa de aniversário e de despedida do Mirangues, que é um dos criadores. Que ele e o Maurício, eles criaram essa festa só para ser uma festa de aniversário. Só que desde o começo já era para ser uma festa voltada para o público negro, era uma festa preta. Desde o começo já tinha essa ideia de ser uma festa feita por pessoas pretas para pessoas pretas. Então começou muito despretensiosamente e na primeira edição mesmo a festa já bombou, já deu uma lotada na festa e eles decidiram começar a fazer mensalmente lá em Salvador. A partir disso, 6 meses depois, o Mirangues ele se mudou para São Paulo e quando ele veio para cá ele trouxe a festa também junto com ele. Aí a partir disso expandiu para São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Brasília, Belo Horizonte, já rolou edições em Goiânia, em Fortaleza, Camaçari, no interior da Bahia. Enfim, agora, hoje aconteceram em 9 cidades pelo Brasil a festa. Começou aí. A gente sempre fala na Bate-Cool que a gente não está inventando a roda. Que na década de 70 já tinha os bailes blacks no Rio de Janeiro, em São Paulo, já tinham outras festas voltadas para o público negro. A gente fala que a coisa diferente que a gente está trazendo agora é o recorte LGBT também. Colocar não só os negros em protagonismo, mas os negros de LGBTs, ou as pessoas negras e gordas, ou as pessoas negras e deficientes físicas. Enfim, a gente entende que tem a Bate-Cool traz essa diferença, essa meio que novidade, dentro desse recorte de festas, mas a gente entende que a gente está dentro de um processo histórico, político, social do movimento negro, das pessoas negras de criarem espaços de entretenimento. Não apenas ficar falando, por exemplo, das tragédias, das coisas ruins, de racismo, mas também criar espaços de entretenimento, espaços de cultura, espaços de troca e de afeto. E que esses espaços, ao mesmo tempo, eles não estão isentos de ter um posicionamento político, não estão isentos de ter princípios políticos e princípios de valorização dos corpos negros. Eu acho que historicamente, tanto eu como todo mundo da Bate-Cool, a gente tem sempre uma pesquisa muito grande em relação à história do movimento negro, em relação à cultura afro-brasileira. E dentro disso, não só afro-brasileira, mas também afro-diaspórica. E dentro disso, a gente sempre, toda vez que vai fazer alguma coisa, a gente sempre tenta buscar referências, trazer referências e criar diálogos nessa questão diaspórica e afro-diaspórica, não apenas no Brasil, como no mundo. Os próprios ritmos das músicas que tocam na festa, a gente sempre tenta trazer desde as músicas que tocam nas favelas cariocas até as músicas que tocam no gueto dos Estados Unidos, do Vogue, de outras culturas que não estão que estão ainda surgindo no Brasil. E eu acredito que, por exemplo, tem essa questão das referências históricas de pessoas que vieram antes, de militantes, de organizações culturais que vieram antes, de movimentos culturais que vieram antes, mas também a gente tem os contemporâneos aos nossos. O Afropunk, por exemplo, é uma grande referência para nós e eu acredito também que nós somos uma grande referência para eles, porque eu acho que é sempre uma coisa de referências mútuas, de trocas mútuas, de diálogos mútuos, que compõem essa narrativa múltipla e plural que a gente tanto busca. Então, a gente não só coletivos lá fora, mas vários coletivos aqui em São Paulo ou pelo Brasil, o Afrobafo em Salvador, a Festa Amém aqui em São Paulo, a Chernobyl, por exemplo, são vários coletivos que têm essas pautas essas pautas políticas, essas pautas políticas raciais e LGBTs muito fortes e que são os princípios dessas festas. Eu acredito que nessa troca de experiências, que eu acredito que é um processo constante de aprendizagem mútua, a gente vê como não apenas a Bate-Cool, mas a rede se fortalece. Eu acho que é uma coisa que a gente, a ação política da festa, da Bate-Cool, é uma coisa que a gente também está aprendendo e cada vez mais entendendo. Porque é isso, ela começou de uma forma muito despretensiosa, mas que já tinha os princípios políticos muito bem estabelecidos desde o começo, só que a gente não tinha noção, quando a gente estava construindo, começando a Bate-Cool, do que ela ia se tornar. E uma das coisas mais fortes que a Bate-Cool criou foi uma rede de pessoas, uma rede de pessoas não só no eixo Rio São Paulo, mas por todo o Brasil, em âmbito nacional, uma rede de pessoas que estavam discutindo e estavam colocando a questão racial e a questão LGBT racial como principal nas suas vidas ou nos seus posicionamentos políticos.
Desde então, desde o começo, a Baticu já tinha uma coisa que era para além de uma festa, né? A gente percebeu, acho que a gente ainda está percebendo, ainda aprendendo que a Baticu é muito mais que uma festa, mas um movimento, uma corrente, uma rede coletiva de LGBTs negros, de pessoas negras gordas, que se relacionam e estão criando e produzindo coisas em conjunto. Então, nesse sentido, muita gente estranha, muitas pessoas... É isso, a festa é sempre vista de uma forma muito banalizada e as pessoas normalmente esvaziam muito o potencial político que isso tem. Só que foi através da festa que a Baticu conseguiu criar uma rede de pessoas fortes, com posicionamentos políticos bem definidos e bem declarados publicamente, que possibilitam a nós fazermos outros projetos. Por exemplo, a gente lançou agora a Escola B. A Escola B é um projeto educacional pedagógico da Baticu, que é voltada para cursos, oficinas, palestras sobre história afro-brasileira e histórias africanas. Então, foi a partir dessa rede que a gente fez antes com a festa que possibilitou a criação de um projeto pedagógico. Porque as coisas não são concorrentes, elas não se anulam, mas elas se fortalecem. Porque no fundo, a gente está todos os coletivos estão lutando pela transformação social e, enfim, possivelmente pelo fim do racismo, né? Mas... E se tudo está junto, as lutas são diferentes, formatos diferentes de lutar, mecanismos, instrumentos diferentes, mas a partir do momento que eles estão se convergindo nessa pauta, eu acho que tudo é válido e um não anula o outro. Eu sempre falo que a Baticu, ela dá muito trabalho de se fazer. Ela é muito trabalhoso, sempre mensalmente organizar vários eventos culturais, vários eventos pela cidade. Mas a partir do momento que a gente chega na festa, que os produtores chegam na festa e vem o público lá, e vem, sei lá, sobem no palco, e vem um mar de cabelos blacks, um mar de tranças, pessoas negras gordas subindo no palco, dançando como elas querem, pessoas negras com deficiência física dançando como elas querem, do jeito que elas são. Todo esforço para a Baticu vale a pena. A gente sempre fala que a Baticu é mais o público, é mais a rede que a gente criou do que nós próprios. E a gente vê mais pelos relatos mesmo das pessoas, com quem a gente conversa, quando a gente encontra nas festas, como a Baticu tem um significado muito importante na vida delas. Porque a gente está acostumado a ser bombardeado por imagens sempre de sofrimento ou de racismo ou... enfim, sempre uma imagem negativada da população negra. Quando a gente chega num espaço que é basicamente sobre valorização, sobre positivação de imagens negras, quaisquer sejam os corpos dessas pessoas negras, então a gente vê que a gente consegue, nesse momento, estabelecer um diálogo com essas pessoas e mostrar que aquele é o mundo que a gente quer criar. Se o mundo não aceita a gente está querendo o nosso próprio mundo.